Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Micael e hoje eu trago a questão 31 que foi aplicada pela banca VUNESP na prova de soldado de segunda classe para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos para a aula? Olha só, ele mostra uma tabelinha com a composição de cabos, do quadro de cabos e sargentos de um batalhão. Então, de cabos, 65% dos cabos são homens, os outros 35% mulheres. E de sargentos, 70% são homens e 30% são mulheres. Perceba que porcentagem é um valor de referência. Depende da quantidade de cabos e sargentos que nós tenhamos nesse batalhão. Informação que nós não temos. Então, certas coisas não é possível afirmar, tá? Pode até ser verdade, mas não é possível afirmar com essas informações que nós temos, tá bom? Então, com base nas informações, assinar a alternativa que contém a informação necessariamente verdadeira sobre cabos e sargentos desse batalhão. O que a gente faz nesse tipo de questão? A gente vai eliminando as questões que estão erradas até chegar na certa, tá? Então, vamos supor, e para isso eu vou precisar fazer uma conta, tá? Eu vou precisar entender algumas situações. Vamos supor que eu tenha 1000 cabos e tenha 100 sargentos. Pode ser ao contrário isso, né? Vai depender, essa é uma situação hipotética que eu vou usar para resolver esse primeiro exercício. Então veja, ele fala assim, ó, a primeira questão. O número de homens com patente de cabo é menor que o número de homens com patente de sargento. Aí vai depender, se o número de cabos for menor que o número de sargentos, sim. Se o número for até igual, se eu tivesse 100 cabos e 100 sargentos, ok, o número de cabos seria menor, homens cabos seria menor que o número de sargentos homens, né? Agora, se o número de cabos, como esse exemplo que eu dei aqui, for maior, isso já não se aplica. Veja, se eu tenho 1000 cabos e 65% desses cabos são homens, nós temos 650 homens, 35% dos cabos são mulheres, então nós temos 350 mulheres. Dos sargentos, se 70% são homens, eu tenho 100 sargentos, 70 são homens e os outros 30, que equivale aos 30%, são mulheres. Então perceba que nessa situação que pode acontecer, já que eu não sei, eu adoto qualquer situação. Então eu adoto uma situação que não pode ser, tá? O número de homens com patente de cabo é menor que o número de homens com patente de sargento? Não. O número de homens com patente de cabo é 650 e é maior que o número de homens com patente de sargento. Então isso aqui não serve. A alternativa A está errada. Alternativa B. O número de mulheres com patente de cabo é metade do número de homens com patente de sargento. Isso só iria acontecer em uma situação, se o número de cabos e de sargentos fossem os mesmos. Por exemplo, 100 cabos e 100 sargentos, você teria 35 mulheres cabos e 70 mulheres sargentos. Aí seria, essa situação estaria certa. Porém, em qualquer outra, essa situação não se aplica, né? É só você olhar aqui, por exemplo, o número de mulheres com patente de cabo nessa situação que eu dei aqui, são 350 mulheres. E homens com patente de sargento são 70. E 350 não é a metade de 70, né? Então, se você encontrar uma situação que não seja verdadeira, é tudo falso, então, tá? Alternativa C. O número de homens com patente de cabo ou sargento é maior que o número de mulheres com patente de cabo ou sargento. Nesse caso, qualquer que seja a combinação de valores que você colocar para cabos e sargentos, sempre a quantidade de homens juntando cabo, quando ele fala cabo ou sargento, quer dizer que eu tenho que juntar os cabos e os sargentos. É um grupo só, é um conjunto só, tá bom? Então, em qualquer situação que você coloque, a quantidade de homens, e aí a gente está falando de homens e mulheres, sempre vai ser maior, entendeu? Olha aqui esse exemplo que eu dei. 650 homens com cabo, 70 homens sargento, é maior que 350 mulheres cabos, se eu somar com 30 mulheres sargentos, né? E essa situação vai valer para qualquer quantidade de cabos e qualquer quantidade de sargentos que você colocar. A porcentagem de homens juntando os dois sempre vai ser maior que a quantidade de mulheres juntando os dois. Então, alternativa C de casa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, tá até agora aqui, considere se inscrever no canal, dá uma forcinha, dá um like lá, comenta se você tiver alguma dúvida, estamos à disposição e vamos estudar matemática.